Olá pessoal, tudo bem? Começamos aqui uma série de videoaulas da disciplina de Processos Metalúrgicos, PRM-M3, do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Inicialmente teremos 2 aulas de revisão para darmos uma relembrada no conteúdo já visto no início do semestre. Então, começamos aqui então. Vemos aqui nessa figura que todas essas variáveis estão interligadas e influenciam tanto na escolha do material, da peça a ser fabricada, na forma como ele vai ser processado. Todas essas variáveis que estão nos vértices dessa pirâmide influenciam a nossa escolha. Como exemplo, eu posso mostrar para vocês, em termos de estrutura e composição. Vamos imaginar que nós temos uma mesma liga, um mesmo aço, e, por exemplo, um aço 1080, que vocês conhecem bem, e dependendo da estrutura do material, dependendo se a estrutura dele for uma estrutura perlítica, obtida através de um processo com resfriamento mais lento, ou então o mesmo material com uma estrutura martensítica, obtida com um resfriamento mais rápido do material a partir de uma certa temperatura, nós sabemos que o mesmo material, no caso a liga do aço 1080, apresenta propriedades mecânicas totalmente distintas. E estamos falando do mesmo material. Se pensarmos também em termos de aços, se precisarmos de um aço com um pouco mais de dureza, um pouco mais de propriedades mecânicas, de resistência, nós temos que trabalhar com material com um teor de carbono mais alto, ou seja, a composição química do material influencia nas suas propriedades. Também podemos pensar em termos de processo de fabricação. Imagine que nós tenhamos que obter uma peça cilíndrica e, dependendo das suas dimensões, nós podemos obtê-la através de um processo de extrusão ou através de um processo de fundição. A aplicação da peça também, o seu desempenho, também influencia na forma como eu vou fabricá-la, influencia na escolha do material. É isso que essa figura diz para a gente. E para comprovar isso, para termos mais exemplos, nós vemos aqui, por exemplo, a microestrutura de um lingote fundido. Um lingote fundido apresenta uma microestrutura totalmente irregular. O mesmo lingote, dependendo da região que você considera, pode ter uma região coquilhada, que foi resfriada rapidamente devido ao contato com a lingoteira, uma região chamada colunar, aqui os grãos crescem de forma perpendicular à extração de calor pelas paredes do molde, e por fim uma região central, onde nós temos os grãos equiaxiais ligeiramente arredondados. Cada uma dessas regiões, por causa desse diferente formato do material, dos grãos que compõem o material, vai apresentar propriedades mecânicas também distintas. Para contornar esse problema, dessa variação de propriedades mecânicas, nós podemos submeter os materiais a processos de conformação a quente ou a frio, cujo um dos objetivos é destruir aquela estrutura do lingote fundido. Destruindo essa microestrutura, nós estamos alterando as propriedades mecânicas, tornando o material um pouco mais homogêneo. No slide seguinte, nós já começamos a ver alguns cuidados que devemos ter na fusão dos metais, dos materiais metálicos. Primeiro cuidado é no tocante ao acerto da composição química do material. Como vocês sabem, os aços são compostos de vários elementos de liga que têm o objetivo de modificar as propriedades mecânicas desses aços, dessas ligas. Para isso, vários elementos podem ser adicionados ao aço. O silício, o titânio, o nióbio, o tungstênio, o magnésio por vezes, aqui está como exemplo. E cada um desses elementos tem um diferente ponto de fusão. Alguns têm ponto de fusão muito mais alto do que o aço, alguns têm ponto de fusão muito mais baixo. Se eu adicionar, por exemplo, tungstênio, se eu precisar adicionar tungstênio ao meu aço, certamente
esse material, essa quantidade de tungstênio adicionada ao banho de aço líquido vai demorar muito para fundir, devido ao ponto de fusão. Ou então, se eu tiver que adicionar um material com ponto de fusão muito mais baixo, esse material vai cair em cima da escória, vai ser adicionado em cima da escória no banho, no forno de aço líquido, e com isso vai praticamente se oxidar e evaporar totalmente. Então eu tenho que trabalhar com ferro-ligas ou ligas-mãe, que são ligas de ferro mais um desses elementos, né, que tem o objetivo de diminuir o ponto de fusão dos elementos que tem ponto de fusão mais alto e também aumentar o ponto de fusão dos materiais que têm ponto de fusão mais baixo. E com isso eu consigo melhorar os tempos de fusão dos materiais de ponto de fusão maior e não perder tanto por oxidação desses materiais com ponto de fusão menor. Outro ponto a ser considerado são os gases dissolvidos no banho. Obrigatoriamente eu tenho sempre que procurar ter o menor teor possível de gases dissolvidos, porque esses gases certamente provocarão defeitos nas peças fundidas. Então, eu devo estudar a solubilidade dos gases, sabendo que essa solubilidade aumenta com a temperatura. Então, não devo nunca exceder a temperatura mais adequada para a fusão dos metais. Ok? Para contornar esse problema da solubilidade, que pode causar porosidade no material, eu tenho algumas alternativas, né? Posso trabalhar com uma fusão a vácuo, se eu tenho um equipamento mais sofisticado. Posso trabalhar com fluxos protetores que impedem a absorção de gases da atmosfera do banho líquido. Controlar muito bem a temperatura, pois, como já disse, temperaturas mais altas favorecem a absorção de gases. Trabalhar com elementos desoxidantes, que vão reagir, por exemplo, com o oxigênio, retirando o excesso desse oxigênio do banho. Ou então fazendo uma desgasificação a vácuo com gases inertes, ou seja, borbulhar gases inertes pela soleira do forno, com o objetivo de arrastar esses gases dissolvidos para fora do banho. A escória também é outro elemento a ser considerada. A escória não é sempre um elemento nocivo, ela muitas vezes tem a sua utilidade no que diz respeito à limpeza da carga do banho metálico, né? Os elementos presentes na escória facilitam a remoção de contaminantes do banho, por exemplo, de enxofre e de fósforo, que são muito prejudiciais às propriedades mecânicas do material que eu estou fundindo, no caso dos aços. Outro fator a ser considerado é a solidificação do material, o intervalo de solidificação. Quando eu trabalho com ligas, nós não falamos normalmente em ponto de fusão ou ponto de solidificação. Falamos mais em intervalo de solidificação. Eu mostro para vocês nesse diagrama de fases, por exemplo, o diagrama de fases alumínio com silício, né? Aqui acrescentando o teor de silício. Nesse diagrama, dependendo do teor de silício, eu posso ter um intervalo médio de solidificação, posso ter nenhum intervalo, no caso de eu trabalhar com uma liga eutética, ou um intervalo grande de solidificação. E qual a influência que isso proporciona, que isso tem, quando eu estou pensando na fundição de uma peça? Vocês veem por aqui. Por exemplo, metais puros ou ligas eutéticas que não têm intervalo de solidificação, eu tenho a solidificação do material de forma a partir da parede do molde, caminhando para o centro da peça de forma regular. Um intervalo pequeno de solidificação me causa a formação de dendritas que caminham para o centro do material e podem, por vezes, até obstruir a alimentação, a passagem de metal líquido para o restante de uma peça fundida. Então, o projeto da peça deve, inclusive, deve levar em consideração que tipo de liga eu estou trabalhando, né? Então, um intervalo intermediário também tem um crescimento dendrítico e o intervalo grande
também pode provocar uma interrupção na alimentação de metal líquido para o restante da peça. Quando estou fundindo peças metálicas, na passagem do metal do estado líquido para o sólido sempre haverá uma contração. Essa contração ela sempre será acumulada, será concentrada no último metal que solidifica. E o último metal que solidifica de uma peça é sempre essa região central, né? Então, se eu não tiver esse excesso de material na parte superior da peça fundida, esse defeito vai acontecer dentro da peça. Então, essa reserva de metal a mais que eu devo considerar no meu molde lá na fundição, eu chamo de maçalote. Qual é a função do maçalote, então? O maçalote tem a função de ser uma reserva de metal líquido que vai levar para ele, sendo ele a última parte a solidificar, vai se concentrar nele todo essa contração, esse vazio do material. Nesse caso aqui tem até um nome, nós chamamos esse vazio de rechupe. Na sequência, nós vamos ver alguns tipos de fornos utilizados para a fusão, principalmente de aços e de metais não ferrosos. O primeiro tipo deles é o forno elétrico, forno a arco elétrico, formado por 3 eletrodos. Esses 3 eletrodos são responsáveis por formar um arco voltaico com a carga. Esse arco tem a temperatura suficientemente alta para fundir os vários metais, inclusive com ponto de fusão mais alto, como é o caso dos aços, por exemplo, né? Esse forno tem a tampa basculante, essa tampa é móvel, ela se desloca para a lateral, possibilitando o carregamento do forno através de uma caçamba que vem carregado normalmente de sucata e é jogado para dentro do forno. A tampa desce, os eletrodos vão abaixando de forma controlada, o painel elétrico controla essa altura do eletrodo em relação à carga para manter o arco voltaico o mais estável possível. Então, uma vez a carga fundida e preparada através da desgaseificação, do acerto de composição química que nós já vimos, esse forno pode ser basculado e o metal líquido é vazado em uma panela para dar sequência ao processo. Outro tipo de forno é o chamado forno de indução a cadinho. O forno de indução tem esse nome porque em volta do cadinho que nós vemos aqui, nós temos uma bobina, que nós estamos vendo ela em corte, uma bobina normalmente de cobre, por onde circula uma corrente controlada. Essa corrente gera um campo magnético na carga e esse campo magnético vai induzir correntes na carga metálica. Toda vez que eu passo uma corrente elétrica por um metal, ele se aquece. Quanto mais alta a corrente, mais alto é o aquecimento e, nesse caso, o metal chega inclusive a fundir. Esse forno é mais adequado para ligas não ferrosas, alumínio, cobre, latão, mas também pode ser usado para a fusão de aços e ferro fundido. É um forno de capacidade menor em termos de tamanho, mas de controle também bastante fácil, né? E fornos elétricos têm controle de painel, onde você pode controlar facilmente a tensão e a corrente, controlando dessa forma a temperatura do banho. Outro tipo de forno é o forno que queima um combustível, são os fornos a combustível. Normalmente os combustíveis são líquidos, são óleos pesados, que são mais baratos, misturados com ar ou, eventualmente, oxigênio puro. Essa mistura é feita no equipamento chamado queimador, que é o responsável por misturar da melhor forma possível o oxigênio do ar ao combustível, no caso o óleo. A chama proveniente da queima desse combustível acaba por aquecer as paredes do forno e a carga também. Aqui um outro exemplo de um outro forno, também é combustível, e aqui um outro exemplo onde nós podemos ver aqui nesse detalhe o queimador sendo alimentado por óleo e ar. Nós podemos ver a chama
saindo lá do outro lado, e dentro do forno, obviamente, a chama aquecendo a carga, chegando até o ponto de fusão. Esse forno em particular é um forno rotativo, ele gira no seu eixo. Dessa forma, a parede superior, que num certo momento está sendo aquecida pelo queimador, vai descendo e vai ter contato com a carga. E dessa forma eu transfiro o calor da parede para a carga, além da carga receber o calor da chama. Esse forno tem bicas de vazamento que durante a operação estão fechadas. Quando a carga está pronta, a bica é rompida para poder vazar o material para alguma panela. Ok? Dentre os fornos de fusão, o alto-forno ocupa uma posição especial porque é a partir dele que mais de 60% a 70% da produção mundial de aço se inicia. O alto-forno está presente nas grandes siderúrgicas. No Brasil nós temos alguns deles em operação e por isso nós vamos vê-lo com um pouco mais de detalhe. O alto-forno tem esse nome porque realmente é um equipamento esguio, é um equipamento bastante alto, é um equipamento muito grande comparado com os outros fornos que nós acabamos de ver. Eles são do tamanho de prédios e nós vamos ver agora alguns detalhes das várias regiões do alto-forno. Na região superior está a parte onde ele é carregado, né? Aqui a zona de carregamento, onde eu carrego o minério de ferro, a cal e o carvão, o coque, que é o combustível do processo, né? O alto-forno tem essa característica de trabalhar com minério de ferro, porque dentro dele, além de você aquecer a carga, algumas reações químicas muito importantes acontecem. A seguir, nós temos a região onde os gases são liberados, né? Os gases provenientes das várias reações saem do alto-forno. Em seguida, a região onde a carga é pré-aquecida e a carga vai descendo e o calor vai subindo, o calor proveniente da combustão do combustível do alto-forno. A região talvez mais importante, a região onde acontecem as reações químicas de redução do minério de ferro. Eu digo isso porque o minério de ferro é um óxido, como vocês bem sabem, e eu preciso retirar o elemento químico ferro desse óxido, né? Então, o alto-forno, através das reações químicas, ele é o responsável por reduzir esse óxido ao elemento ferro. Abaixo dessa região, temos a região das ventaneiras, onde o ar quente é adicionado. Esse ar vai fornecer o oxigênio para a queima do combustível, para a queima do carvão. Logo abaixo, a região onde se acumula a escória líquida, aqui chamada de slag. E, por fim, a região do cadinho, onde se acumula o ferro-gusa líquido. O produto do alto-forno é o ferro-gusa, não é ainda aço, é a etapa inicial de produção do aço, né? O ferro-gusa ele será beneficiado nas etapas seguintes até chegar nas principais ligas de aço que nós conhecemos, né? Todo o material que sai do alto-forno é aproveitado. O calor dos gases é aproveitado para reaquecer o ar que vai ser injetado nas ventaneiras. A escória pode ser reaproveitada, pode ser vendida para as empresas que fabricam cimento. E o ferro-gusa, então, é o principal produto obtido no alto-forno. O ferro-gusa tem uma composição química típica, como essa que vocês estão vendo no slide, e a composição química dele não nos é favorável para a fabricação de peças. Ele tem teores de enxofre, fósforo, silício muito altos e carbono também. Esses materiais têm que ser reduzidos, eles têm que ser diminuídos, principalmente os contaminantes, enxofre e fósforo, porque são bastante prejudiciais às propriedades mecânicas do aço. Como que eu faço isso? Em etapas posteriores, por exemplo, no conversor onde eu injeto o oxigênio, né, nos conversores a oxigênio puro, eu carrego tanto o ferro-gusa, como também tem a possibilidade de carregar sucatas. O sopro de oxigênio puro vai acabar por oxidar aqueles elementos indesejáveis, reduzindo
os teores, né, de enxofre, fósforo, manganês, carbono e assim por diante. Aqui, todo esse sopro ele é controlado através de amostras para análise química feitas em laboratório, e com isso, controlando o tempo de injeção de oxigênio, eu vou controlando a quantidade e a composição química desse material. Uma vez estando bastante próximo da composição química desejada, esse ácido do conversor vai para etapas posteriores, onde ele é beneficiado em fornos elétricos, normalmente fornos elétricos a arco, onde é feito o acerto da composição química, adicionando os outros elementos que nos interessam. Ok? Muito bem. Começamos a ver agora, nesses próximos slides, vários processos de fundição, onde é utilizado esses metais que foram fundidos nos fornos que nós acabamos de ver. Vamos ver aqui de forma mais rápida. A fundição, primeiro a fundição em areia, uma das mais comuns, onde eu começo tendo o modelo. Esse modelo é colocado numa caixa, onde sobre esse modelo eu vou adicionar areia. A areia será pressionada, será socada em cima desse modelo. Posso colocar já os canais de alimentação, que vão servir para o metal líquido chegar até esse vazio onde está o modelo. A seguir, uma caixa chamada caixa-tampa é posicionada, soco a areia em volta de todo esse conjunto, abro a caixa para retirar o modelo pode ser feito de madeira, de metal, pode ser um modelo consumível feito de isopor, depende da quantidade de peças que você vai fabricar. Nesse momento eu posso colocar aqui os machos, que são os elementos também feitos de cerâmica, de resina, de areia, que vão formar os vazios da peça. O macho está ali para ocupar esse espaço, não deixando que o metal líquido preencha esse espaço. Uma vez fechada a caixa novamente sem o modelo, o metal líquido é vazado e aí você, após a solidificação, você tem a peça solidificada. Ainda com os canais de alimentação que serão cortados. A peça nesse momento vai ser rebarbada e limpa e a peça está pronta para ser comercializada. Outro processo de fundição, muito utilizado também, é o processo de fundição chamado shell molding, ou fundição em casca. Esse processo diferencia-se do anterior, porque junto com a areia eu adiciono uma resina endurecível por calor. Então eu tenho aqui nesse desenho o meu modelo fixado numa placa metálica que está atuando como tampa desta caixa onde estão a areia e a resina. Esse modelo já veio para cá aquecido. Num primeiro momento eu dou um tombo na caixa, essa mistura de areia mais resina vai cair sobre o modelo aquecido. O modelo aquecido vai fazer com que parte da areia e a resina fiquem aderidos, né, pela ação do calor. Retiro esse molde com essa casca de areia mais resina, coloco isso numa estufa, aumento a temperatura para endurecer, para curar essa casca. Dessa forma eu tenho aqui o meu molde. No caso do exemplo que estou mostrando a vocês, 2 moldes desses justapostos numa base serão suficientes para eu ter aqui o vazio a ser preenchido com metal líquido para produzir essa peça semelhante a um carretel. Esse processo chama-se fundição em casca porque o meu molde realmente acaba sendo uma casca e não um molde mais sólido como o anterior que nós vimos na fundição por areia. Seguindo, no outro processo é o processo de fundição por gravidade com molde permanente. E aqui eu tenho um exemplo didático do molde para a fabricação de um pistão. O molde é metálico, sendo metálico eu vou trabalhar apenas com ligas de ponto de fusão menor, como é o caso das ligas não ferrosas, né? Alumínio, bronze, cobre, já que o molde é metálico,
e se eu trabalhasse com ligas de ponto de fusão muito alto, ele se deterioraria muito rapidamente. Uma vez fechado o molde, eu posso vazar o metal, posicionando aqui os machos, nesse caso, para fazer os furos onde será acoplado o pino do pistão. E a solidificação é muito rápida. Quase alguns segundos depois, você pode abrir o molde e a sua peça estará já solidificada. Esse processo tem uma série de vantagens, né? E vantagens e desvantagens ao mesmo tempo. O molde pode ser utilizado muitas e muitas vezes, e ele precisa ser assim para justificar o alto custo de fabricação de um molde metálico. Ele apresenta uma boa precisão dimensional, o melhor acabamento superficial entre os processos de fundição, proporciona um resfriamento rápido, o que causa uma estrutura mais refinada do material, melhorando suas propriedades mecânicas, e eu posso ter mais do que uma cavidade por molde. O processo apresenta também algumas desvantagens. O molde tem um alto custo por ser um molde metálico, não consigo fabricar peças muito grandes, e ele é aplicável basicamente a metais com ponto de fusão mais baixo, como é o caso dos metais não ferrosos. Praticamente todos os pistões comerciais de carros são fabricados por esse processo, os cabeçotes de cilindros, também muitas engrenagens e muitas outras peças automotivas são fabricadas por esse processo. O último processo de fundição que nós veremos nessa aula é a fundição com cera perdida, a fundição de precisão. Nesse processo, devo primeiro fabricar uma série de pequenos modelos, né, feitos aqui em moldes metálicos, modelos em cera. Esses modelos em cera serão fixados no que eu chamo de uma árvore. Esse conjunto todo ele feito em cera. Esse conjunto é mergulhado numa lama, essa lama fica aderida à cera. Uma vez colocada num forno, essa lama é endurecida e a cera ela é fundida, tem um ponto de fusão muito baixo, a cera se funde aí na faixa dos seus 70 graus Celsius. Essa cera se funde, deixando o molde vazio. Uma vez o molde estando vazio, eu posso alimentá-lo com metal líquido. O metal líquido solidifica e eu tenho a fabricação de várias peças ao mesmo tempo. Esse processo é chamado de precisão, porque com ele eu consigo fazer detalhes muito pequenos e com um controle dimensional muito grande das peças fabricadas. Ficamos por aqui com essa revisão, espero que vocês tenham gostado e em breve nós assistiremos à aula de revisão número 2. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal!